Oi, gente, tudo bem? Tô um pouco subida aqui do Instagram e do YouTube, né? Eu tô vamos dizer, tô passando por alguns processos aqui, vou comentar muito rapidamente e vim trazer hoje uma reflexão que tá mais pujante assim na minha cabeça. Não sei se eu volto do jeito que era antes, mas eu vou voltando aos poucos, com novidades. Eu tô num. Você sabe, eu vivo falando que eu tenho alma de artista e todo artista passa por momentos de introspecção, que é quando ele tá criando, né? Quando ele tá no processo de estudo, processo de análise, processo de criação. Eu tenho isso, quem convive comigo sabe. Eu tenho meus high and low, né? Meus momentos extremamente expansivos e meus momentos mais introspectivos. Então, eu tenho cumprido minha agenda social, minha agenda profissional normalmente, mas eu tô em momento vivendo uma fase sim, não estabeleci um prazo para ela, mas ela tá mais profunda do que as anteriores. E eu acredito que isso vai ser uma coisa, cada vez que eu for entrar num processo criativo, vai ficar mais profundo. Né? A gente vai amadurecendo e as coisas vão ficando mais coerentes com aquele momento que a gente está e eu só posso me sentir grata por estar em processos introspectivos mais importantes, mais desafiadores também, porque artistas criam muito nas situações desafiadoras e reflexivas, né? Então, apesar de eu ser do mundo corporativo, eu trabalho no mundo corporativo de forma artística. Né? A minha forma de trabalhar, ela tem essa veia artística, sempre teve, isso é muito meu. Bom, eu postei ontem à noite eu tava outro dia num lugar que eu gosto muito, e esse lugar tinha um papel de parede com várias referências. É um lugar que tem muita referência brasileira, eu amo. Já deixei indicação, a Enoteca Nacional. É um bar de vinhos que homenageia tudo que é do Brasil, então tem muito de Brasil no bar, inclusive toda a carta de vinhos é brasileira. E eu tava lá com uma turma de sommeliers, a gente estava fazendo a degustação de um rótulo, e eu passando assim, eu vi a foto da obra de Jorge Amado, né, com o... Confesso que eu não sei se a foto é precisamente de alguma capa de livro, mas uma gravura da mulher representando a personagem Gabriela, né, com o refrão da música Modinha pra Gabriela, de Dorival Caymmi, interpretado pela Gal Costa. E eu amei ver aquela foto, tirei foto do papel de parede, que foi a parte que me interessava mais, e vim refletindo muito a respeito de algumas questões que a obra, a música, o meu nome, a minha experiência pessoal e algumas coisas que se fala sobre a síndrome da Gabriela, né? E vim compartilhar com vocês um pouco dessa gabrielice toda. Mas vamos lá. Os brasileiros, acho que a grande maioria sabe, pode não conhecer intimamente a obra da Gabriela, do Jorge Amado. Eu vou lê-la. Eu acho que eu não li ela quando eu era adolescente. Confesso que eu fiquei muito afastada desde que eu saí da escola da literatura brasileira, o que eu acho uma pena, porque ela é riquíssima. Então, assim, eu já me comprometi a voltar para a origem da literatura brasileira. Então eu coloquei Gabriela como um livro que eu ainda lerei esse ano, depois que eu terminar a minha extensa lista, parece interminável. Mas quero ler. Ano passado eu já voltei com Clarice Lispector, e esse ano eu acho que eu vou mergulhar em alguns outros autores célebres também. Rememorar alguns livros que eu li lá na época que a gente estuda literatura, né, de um olhar agora mais maduro. Mas
trago isso porque essa reflexão, para além de levar o meu nome, que eu amo, ela me fez questionar muitas coisas, né, gente? Eu tenho um ímpeto questionador, assim, imparável. Mas é porque me gerava um incômodo que eu comecei a ver rodar pela internet uma coisa que, aí me perdoem os psicólogos, mas eu acho que às vezes, eu não sei se é porque antes não chegava até mim esse tipo de informação, mas eu acho que às vezes as pessoas fazem coisas, dão nomes às coisas que eu fico assim, quê? Tipo assim, e deram o nome da síndrome de Gabriela como um transtorno, e eu já vi muita gente repetir isso igual papagaio de pirata, como um transtorno de uma pessoa que se recusa a mudar e é extremamente inflexível, sabe? E com todo respeito, eu me sinto desrespeitada pelo nome que carrega, por ser o meu, e também por compreender que nenhuma das obras, pelo menos da minha interpretação, tá, gente? Todo artista, ele é interpretado em diversos níveis. Mas nenhuma das obras traz a Gabriela como uma pessoa inflexível. Traz a Gabriela como uma pessoa que tem um valor de liberdade muito enraizado nela. E na obra de Jorge Amado, Gabriela é uma moça, a obra se passa na Bahia, em Ilhéus, da época do Cacau, e ela é uma moça que é retirada do contexto de escravidão por um árabe, que é o Nassib, e aí as coincidências que não existem, elas vão ficando cada vez mais incríveis, né? Porque a minha família é síria, então eu tenho metade de mim é árabe, a outra metade é mineira, e essas duas metades são Gabriela, né? Então faz sentido dentro do contexto da personagem que a liberdade seja um valor que ela carrega, né? É um desafio da vida dela. Tudo que ela quer é ser livre. E ela tem todo aquele aspecto rude né, sertaneja, rude, sem ter tido acesso à educação, ao mesmo tempo apaixonante, inebriante. Ela confronta os costumes da época, né? Porque ela traz aquela fascinação ao Nassib e ele tenta ajustar ela ao contexto de vida que ele acredita certo, e enfim, a obra gira em torno da Gabriela inserida nessa sociedade com a qual ela não se identifica, né? E aí Dorival Caymmi fez a modinha para Gabriela, né? O refrão é: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. E, gente, eu não sou boa cantora, não, mas vou contar um segredo que, dentre as coisas que eu quero realizar ainda nessa vida, a aula de canto é uma delas, mas não está nas minhas máximas prioridades. Mas ouçam o Gal Costa, que é muito melhor do que eu, tá? E podem mergulhar aí na reflexão de vocês, estou trazendo aqui a minha. E assim, eu não consigo compreender no contexto nem da música e nem da obra, né? Ainda que a obra eu não tenha lido ela ainda, mas eu vi as novelas, né? E eu estudei a obra, né? Tipo, o contexto da obra, estudei. E aí volto para falar sobre, né? Gente, isso aqui eu acho que faz sentido e tal. Depois eu faço uma análise da obra, eu fico aqui, faço compromisso de trazer isso. Até para não ser responsável de sair falando coisas que eu não sei. Daqui eu tô falando assim do desconforto que eu senti com a ideia de atrelar essas duas obras magníficas, né, que inspiraram tanto, inclusive meu próprio nome, a um transtorno de personalidade, de imutabilidade e inflexibilidade. E eu perguntei minha mãe, eu andei perguntando: mãe, qual foi a origem? Por que eu me chamo Gabriela, né? Ela falou: eu sempre gostei desse nome. E
E assim, não aprofundei muito com a minha mãe, mas eu vou dizer que eu vou falar pra ela que ouso dizer que, e a novela, a primeira versão de Gabriela, a novela passou em 75, eu não tinha nascido ainda, mas a minha mãe era uma jovem, uma adolescente ali. E conhecendo a história da minha mãe, eu acredito que ela se identificou com o ideal de liberdade da Gabriela, e quando ela teve a primeira filha dela, ela quis transferir através do nome esse ideal de liberdade, né? E então, assim, eu carrego o nome Gabriela, que eu acho muito bonito. Ele tem eu acho que a origem hebraica dele vem do arcanjo Gabriel, que é o mensageiro de Deus. E eu acho que ele é muito coerente com o que eu vim fazer aqui nessa vida, porque é tudo que eu sei fazer é falar e escrever, né? E pela Gabriela brasileira, que Jorge Amado deu a vida a ela, é uma mulher livre. É uma mulher que tem como a liberdade como seu valor mais primoroso. E eu me identifico com as duas representatividades do nome Gabriela, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouco do incômodo que eu tive com essa ideia de a síndrome de Gabriela, e eu fui olhar na internet, tipo assim, eu juro que eu não tive estômago pra terminar de ler o que, tipo assim, o que fizeram com a obra, principalmente a partir da obra da Modinha para Gabriela, de Dorival Caymmi. Assim, eu acho uma interpretação extremamente rasa, de pegar o recorte de um refrão e tipo, sair repetindo isso igual um papagaio de pirata, mas trazendo a minha interpretação sobre o refrão e já fazendo uma reflexão para além disso. Eu acho que quando a música diz eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela, ela não está dizendo sobre uma pessoa que não quer se modificar. Ela está dizendo sobre uma pessoa que é leal à sua essência, sabe? É uma pessoa que não abre mão do valor mais primoroso da sua essência para servir às necessidades de regras sociais. E eu acho curioso que chamem isso de transtorno, né? Alguém que quer ser apenas o que é pode ser considerada como alguém que tem resistência à mudança. Gente, eu vou falar aqui, eu tô falando em meu nome literalmente, né? Porque já que deram o meu nome para essa síndrome, eu tô falando em meu nome literalmente, que ser leal à essência é tudo, menos ser inflexível. Quando você opta, decide de forma decidida, definitiva, de que você vai ser leal à sua essência, a primeira coisa que acontece por consequência lógica é você compreender que a essência tem uma necessidade de movimento, evolução e crescimento. Então, se você decide ser leal à sua essência, automaticamente você se torna alguém muito aberto a mudanças. E eu sou assim. Obviamente que nem toda mudança que me acontece eu a assimilo com oba, mudou. Algumas mudanças trazem mais dor, trazem mais medo, trazem, né, sentimentos menos nobres no processo delas. Mudar nem sempre é fácil, mas é necessário. E tem mudança que eu fico, né, num conflito, porque às vezes sair do lugar que eu estou para mudar, durante o momento da mudança eu não consigo ver a clareza. E isso é extremamente normal, isso é humano, sabe? Então a minha reflexão sobre o que fizeram com o meu nome, né? Vocês podem perceber que eu fiquei incomodada. Mas é sobre essa lealdade de ser essa lealdade da sua essência, o que sua alma pede, o que seu coração pede, né?
E eu venho estudando muito o comportamento humano, tem sido meu material de estudo nos últimos meses, né? Tipo, o comportamento, as virtudes humanas, as sombras humanas. E para eu poder falar sobre um ser humano, eu tenho que usar o meu laboratório mais óbvio, que sou eu mesma, né? Então, todo o estudo que eu estou fazendo sobre comportamento humano, dentro do que eu quero produzir artisticamente, na escrita, na fala, em outros projetos que eu tô entrando, e no próprio trabalho, porque eu trabalho com dinheiro, né? Assim, boa parte do meu tempo é destinado ao dinheiro. Então, para eu ter uma relação mais honesta, profunda com todo o meu campo de trabalho em qualquer área, eu tenho que primeiro fazer o estudo comigo mesma, né? Olhar todo esse conhecimento sobre o comportamento humano, vendo o ser humano de forma realmente integral e não apenas corporal, mental ou emocional, mas integral mesmo, multidimensional. Eu tenho esbarrado muito nos conceitos de ego e essência, né? E como que eles atuam nas nossas vivências, decisões, experiências, sentimentos e emoções. E uma coisa, assim, existem algumas pessoas que falam assim, para você ter a morte do ego para se iluminar e tal, e eu compreendo isso do aspecto espiritual, principalmente quando a gente fala de meditação, o pessoal do budismo, do hinduísmo, eles trazem uma ideia da morte do ego. Eu compreendo isso do aspecto de evolução espiritual, mas dentro do contexto da realidade humana, de almas que estão experienciando a individualização através da experiência humana, o ego é um personagem muito útil na nossa vida. Nada na vida é inútil, nada do que acontece aqui é inútil, tudo tem uma utilidade. E o ego tem uma utilidade que é extremamente importante, né? O ego, ele é promotor da individualidade humana. O que tem acontecido, desde que o mundo é mundo e que é a nossa reflexão aqui, é que o humano foi se tornando egoico e pouco essencial, né, com o passar do tempo. Então, assim, a gente evolui no aspecto egoico e a gente retrocede no aspecto essencial, né, da nossa alma. Nós estamos nesse momento e por isso que a gente está vivendo tanta falência de culturas e valores como a gente está vendo hoje, né? Mas o ego, ele não é o vilão da história. Ele só precisa, sendo útil para essa experiência que a gente tem agora, e vocês sabem, assim, eu deixo aqui abertas as minhas crenças e vocês podem não acreditar, tá? Mas, assim, eu acredito na vida como algo eterno, a vida da alma como algo eterno, mas na minha vivência de hoje, o ego, ele é útil e importante para que eu consiga experienciar a minha vida humana, né? De forma individual. O que acontece é que a gente tem que ter uma harmonia entre o desejo e a necessidade egóica e a necessidade e a demanda essencial de alma, né? E esse que tá o grande problema e que eu acho que acabou distorcendo-se a ideia da síndrome da Gabriela como alguém que é inflexível porque compreende o nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim no aspecto egóico, mas não é no aspecto essencial, ou seja, alguém que tem lealdade com a essência dos seus valores, mais nobres, mais primorosos, que baseiam todo o processo de evolução daquela alma, né? Do aspecto egóico e raso da interpretação da letra, se chega mesmo à conclusão de que a síndrome é de uma pessoa que não consegue sequer se flexibilizar para viver na sociedade e caber na sociedade. Mas assim, a ideia de caber numa sociedade doente, de se flexibilizar para entrar
numa sociedade doente. Se a gente for pegar o romance da Gabriela com o Nassib queria trazer a Gabriela para se tornar tira ela da escravidão para tornar ela uma serva dos desejos egóicos dele. Graças a Deus a Gabriela continuou assim, vai morrer desse jeito, ou seja, se recusando a fazer isso, sabe? Então, quando a gente fala da inflexibilidade, da resistência de mudar para caber, é pertinente que a gente questione isso de um lugar mais profundo, assim, caber em quê, exatamente? Em que eu preciso caber, sabe? É conveniente que eu flexibilize para pertencer ao que exatamente? É isso que a minha essência está pedindo? Que eu caiba, que eu pertença, que eu flexibilize meus valores primorosos? Sabe? E então eu acho que a minha reflexão aqui aproveitando a síndrome, pra gente refletir quais são os valores que nos impulsionam, sabe? Eu tava conversando com um professor de filosofia, que é meu mestre, eu falei, nossa, que bom que você me escolheu para esse trabalho tão nobre da arte de ensinar, né? E ele me trouxe para a equipe dele, para a gente fazer coisas juntos. E numa conversa que a gente teve sobre virtudes, que é um estudo que permeia o nosso trabalho, ele estava me falando que na visão aristotélica não existe hierarquia de virtudes. Ele não fala isso. Mas deixa subentendido na obra dele que existe uma virtude, não é que ela seja hierarquicamente superior, mas é que ela baseia a construção das outras virtudes, que é a coragem. E eu perguntei para ele, falei assim, mas eu entendo a coragem como agir pelo coração, me conta qual que é o conceito de coragem aristotélico que é o que baseia todas as outras virtudes, que ele deixa de forma muito sutil e subentendida a ideia. E ele fala assim, na etimologia da palavra, Gabi, coragem significa vibrar o coração. E aí, ele levantou da mesa, a gente estava numa conversa, e a gente desenvolveu, chegou uma hora que eu parei e fiquei assim. Aí ele, você tá precisando refletir, né? Eu falei, tô precisando refletir um pouco. E aí eu compreendi sobre a coragem, né? A coragem de ser quem é. Olha só. A coragem de fazer aquilo que faz vibrar, movimenta o seu coração. O coração é o órgão que guarda toda a informação da essência. Pensa só, né? E aí é isso, gente. Sim, eu mergulhei muito nessa ideia, nessa situação. Eu não sei porque isso veio pra mim. A minha cabeça faz assim, né? Tô aproveitando um dia de energia alta, que eu tô assim mais falante, que eu tô mais vibrante, para poder trazer um pouco dessa quantidade de coisa, mas através da discussão na síndrome da Gabriela, para fazer um convite muito honesto para que vocês sejam Gabriela. Tipo, que sejam leais à própria essência, sabe? Eu vou trazer ainda mais aprofundadamente meus estudos sobre o ego, o que eu compreendo de atender o desejo do ego, como trazer isso para a harmonia. Mas hoje, o meu convite aqui, a minha reflexão, toda essa exposição aqui, ela tá no sentido de convidar vocês a fazerem o que vibra o coração. Porque vocês nasceram assim, vocês cresceram assim, vocês vão ser sempre assim, entende? Gabriela é sobre a essência. E vocês imaginam o quanto que eu não gostei de pensar esse tanto e o quanto que eu não sosseguei enquanto eu não consegui trazer o conceito
que me parecia coerente para a síndrome da Gabriela. Que me perdoe quem está usando isso como um transtorno mental. Assim, vocês podem chamar do que quiser, mas para mim, a síndrome da Gabriela é sobre ser leal à sua essência. E eu acho que essa é uma síndrome que a gente devia carregar com orgulho, tá? Assim como eu tenho orgulho de dizer que eu sou Gabriela. E o meu nome ficou ainda mais bonito pra mim depois que eu fiz essa viagem reflexiva. Um beijo, adorei gravar esse tópico especialmente. Eu vou atravessar ele em relação a todo mais que eu tô gravando, porque eu acho que os outros temas que eu tô gravando, eles ainda precisam de maturação. Mas esse eu senti que chega a hora, até pra botar minha carinha, botar meu bloco na rua um pouquinho e vim falar aqui pra vocês, fazer essa troca tão especial pra mim, tão bonita e que fez parte de um processo. Eu tô falando aqui em 20 e poucos minutos, mas isso fez parte de um processo muito prolongado, profundo da construção do meu eu. E eu tô me sentindo muito grata, muito honrada e com muito orgulho de poder compartilhar essa construção do meu eu a partir de tudo que foi dito sobre o nome que escolheram pra mim e que eu carrego com muito orgulho. Eu adoro ser Gabriela. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.